A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Estamos dando início a mais um culto dirigido pela Assembleia de Deus Quenoses, igreja situada em Santa Maria. Nós estaremos glorificando o nome do Senhor através da palavra, os louvores que serão entoados. Mais uma vez, queremos externar a nossa gratidão ao nosso bom Deus, pelo seu cuidado, pela sua misericórdia e por tamanha graça revelada na pessoa de Jesus Cristo nosso Senhor. Nós vamos orar agora, dando início ao culto, e com certeza Deus vai nos abençoar poderosamente, amém? Vamos orar conosco? Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, queremos te dar graças pela sua bondade, pelo seu cuidado, pelo estender das tuas mãos sobre a nossa vida. Ó Deus, que o teu Espírito Santo possa conduzir este culto, Pai. Que a palavra que será anunciada alcance os corações. Que o Senhor abençoe, meu Deus amado, as pessoas que precisam de uma restauração, precisam de um milagre, de uma cura. Receba, meu Deus, a adoração dos teus filhos. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós rogamos ao Senhor para que tudo venha ocorrer de conformidade à sua vontade e para a tua glória. Assim nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós vamos agora louvar ao Senhor com a participação do Ministério Quenoses de Louvor. Vamos estar entoando alguns cânticos a Deus. Adore a Deus aí na sua casa, com toda a sua família. Abra o seu coração para que a palavra de Deus possa produzir os frutos necessários, para que o céu se abra também sobre a sua casa e sobre a sua vida. Vamos criar uma atmosfera de adoração e com certeza Deus tem milagres para operar no nosso meio. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Ministério Quenoses de Louvor. Glória a Deus. Deus seja louvado para todos sempre, sempre. Amém? Glória a Deus. Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. É muito bom estar aqui mais uma vez para essa oportunidade. O que o Senhor venha nos presentear, né, com momentos assim, mesmo em tribulações, nós o adoramos, porque Ele é Rei, Ele é exaltado. Amém? Vamos ler lá em Salmos, número 34, versículo 1 ao 3. Diz assim: louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecerei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu santo nome. Amém? Queremos te convidar, irmão, para, nesse momento, que você possa se desprender na presença do Senhor Jesus Cristo, que você venha louvar e engrandecer o nome dEle, porque Ele é digno, que nós possamos exaltar, porque Ele é exaltado para todo sempre. Amém? Amém? Cante conosco. Aleluia. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Tu és exaltado, Pai. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome.
Cristo, amém? Lá em João 3,16 diz que o Senhor Deus, Ele entregou o seu único filho para morrer em nosso lugar. Estávamos afastados do Senhor, mas o seu filho, Ele morreu para que possamos viver este momento agora. Amém? Nós somos salvos em Jesus Cristo. Glorificado seja o nome dele para sempre. Amém? Ousado amor. Aleluias. 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 Glória a ti, Deus. Traz luz para
autoridade em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, que maravilha, quão grande é este amor. Paulo escreveu aos Romanos dizendo que esse amor é tão grande, ele é insondável. Ele disse que é profundo, é largo, é alto. Escreveu aos Efésios e aos Romanos, ele disse que esse amor nos constrange, provando essa imensa dádiva divina por nós. Deus nos amou, sendo nós ainda pecadores. Glória a Deus por isso. Meus irmãos, nós esperamos que todos estejam bem, as vossas famílias, todos estejam debaixo dos cuidados divinos, que você continue sendo alvo da graça do Senhor. Estamos em oração pela vida dos irmãos, toda a liderança continua trabalhando a fim de assistir a Igreja Kenosis nesse momento tão difícil. Mas em meio a esse vendaval, essas dificuldades, Deus está conosco. Ele está nos guardando, está nos amparando. Ele vai continuar conosco todos os dias. O nosso Deus, Ele é fiel. Ele é fiel. Nós vamos meditar na palavra do Senhor. E logo após a ministração da palavra, o Ministério Kenosis de Louvor estará entoando mais um cântico ao nosso Deus. Abra sua Bíblia comigo em Jeremias capítulo 2. Apenas o versículo de número 13. Deus, ele tem uma palavra muito especial para o seu coração. Jeremias, capítulo de número 2, versículo de número 13. Assim nos diz o texto sagrado: porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas, cisternas rotas que não retêm as águas. A Bíblia Sagrada nos mostra, meus irmãos, que no início desse capítulo, Deus ele dá uma ordem a Jeremias, para que ele pregue para Jerusalém, para os habitantes de Jerusalém, e que eles pudessem ouvir essa mensagem, que foi uma mensagem muito dura. Era uma mensagem que Deus estava cobrando o afastamento do povo, a rebeldia. O povo deu as costas para o Senhor. E então Deus usa essa figura de uma fonte que jorra, uma nascente, um manancial de águas vivas, e contrapartida, um poço que era cavado na época para reter as águas das chuvas. Seria um depósito, espécie de uma caixa d'água, e eles tinham aquelas cisternas rotas apenas como reservatório. Então Deus se compara àquela nascente, aquele manancial de águas vivas. Mas o povo deu as costas para esse manancial. O povo decidiu agora cavar cisternas rotas para guardar a água ali. E Deus disse que aquela cisterna não podia de maneira nenhuma reter as águas. Ou seja, eles estavam se afastando de Deus, que tinha água em abundância para saciar a sede espiritual do povo, e estavam agora buscando outras alternativas. E quando Deus usa essa figura de cisterna, nós analisamos que, como acontece no interior, lugares onde as pessoas não têm água encanada, que elas devem ir até o poço várias vezes ao dia, para buscar água, para saciar sede, higiene pessoal e cuidar da casa. Então Deus está falando da comunhão, da necessidade do povo estar sempre diante dele, buscando a ele. Ele está falando de um princípio espiritual que nós vemos esboçado em todas as páginas da Bíblia. É o princípio espiritual do dia a dia, da comunhão. O nosso Deus, ele anseia, ele deseja ter uma comunhão diária conosco, contínua conosco. Nós vemos na Bíblia Sagrada algumas referências sobre esse princípio, o anelo, o anseio de Deus de manter uma comunhão com o homem. Lá no livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 8, a Bíblia diz que Deus, ele passeava no jardim do Éden. No final da tarde, ele conversava com Adão e Eva. Está lá em Gênesis capítulo 3, versículo de número 8. Lá em Deuteronômio capítulo 5, versículo 29, a Bíblia nos diz assim: quem dera que eles tivessem tal coração que me temessem,
e guardassem todos os meus mandamentos todos os dias, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. O princípio espiritual do dia a dia. Deuteronômio 5:29. Lá em Levítico, aquele texto muito conhecido, falando sobre o ofício do sacerdote, a manutenção do altar, do sacrifício. Lá em Levítico capítulo 6, versículo 12 e 13, diz assim: o fogo que está sobre o altar arderá nele, não se apagará. Mas o sacerdote acenderá lenha nele a cada manhã, todos os dias, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Todos os dias o sacerdote deveria retirar a cinza, colocar a lenha em ordem e sacrifícios novos todos os dias. O outro texto que nós encontramos sobre esse princípio espiritual do dia a dia está em Salmos, Salmo de número 27, no versículo 4. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Então nós vemos o que Deus estava falando através de Jeremias ao povo. A necessidade dessa busca diária, de continuamente eles manterem um relacionamento com Deus. E o nosso Cristo, após a ressurreição, no capítulo 28 de Mateus, versículo 20, ele usa esse mesmo princípio. Ele disse assim: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então essa é a vontade de Deus, é o anelo de Deus, para que mantenhamos uma comunhão diária com Ele. Agora, vale nós destacarmos aqui qual é a fonte desse relacionamento. Nós já vimos que é da vontade do Senhor que permaneçamos em comunhão, que busquemos ao Senhor, assim como pessoas que dependem da água de uma fonte, das águas de uma fonte, para saciar a sede, para a manutenção da sua casa, da sua higiene, nós devemos buscar o Senhor. E agora, a fonte do relacionamento. No Salmo 27 ainda, no versículo 8, o texto nos mostra que a fonte do relacionamento é o próprio Deus. Quando tu dissestes, buscai o meu rosto, o meu coração disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. A fonte desse relacionamento é o próprio Deus. Ele é o manancial de águas vivas. E nesse texto de Jeremias ele comprova isso. Eu sou o manancial de águas vivas. Eles me abandonaram, eles me deixaram. Eles não querem mais se achegar à fonte. Cometeram essa maldade de me abandonarem, e a segunda maldade de cavar cisternas rotas, buscando subterfúgios, buscando em outras fontes uma comunhão com pseudo-deuses. Então o nosso Deus, Ele anela, Ele deseja uma comunhão mais estreita contigo, Ele deseja uma intimidade maior contigo. É da vontade do Senhor que andemos em sua presença a todo tempo. Lembra da oração de Elias? Quando ele vai orar para que o fogo desça sobre o sacrifício no Carmelo, ele orou da seguinte forma: orando a Deus, ele disse: o Deus em cuja face estou. Então continuamente ele estava na presença de Deus, ele estava em comunhão com o próprio Deus. Deus ele estabeleceu esse princípio ainda no Velho Testamento, lá no livro de Êxodo, no capítulo 16, do versículo 1 ao 4, quando o povo de Israel saiu do Egito e começaram aquela jornada pelo deserto. Deus ele estabeleceu um princípio que todo o povo deveria sair das suas cabanas, das suas tendas, de segunda a sábado, ou melhor dizendo, de domingo a sexta-feira, para colher o maná. E ele diz lá: eis que vos farei chover pão dos céus. Então vocês devem sair, colher espécie de algumas sementes de coentro, vão moer isso aí, e depois vão preparar um pão, e vocês vão se alimentar. Então de domingo a sexta-feira, eles deveriam sair de casa, ainda pela manhã, colher o maná e preparar o alimento. Esse é o princípio do dia a dia. O texto sagrado nos diz, no versículo 31 do capítulo 16 de Êxodo:
que o sabor daquele maná era como o sabor de bolos de mel, de pão de mel em algumas versões da Bíblia. Então eles se alimentavam daquilo. Todos os dias, ao sair de casa para colher o maná, eles se lembravam da fidelidade de Deus. Eles se lembravam da provisão de Deus, da dependência de Deus. Só estavam colhendo para se alimentar porque Deus estava preparando. Só estavam tendo alimento em casa porque Deus estava providenciando. Então eles não se esqueciam do Senhor. É esse princípio. Deus estabelece algumas coisas todos os dias que nós devemos fazer para nos recordarmos de quem Ele é, Senhor sobre todos nós. Lembra da oração do Pai Nosso? O pão nosso de cada dia. Devemos orar diariamente para nos lembrarmos de Deus, para nunca se esquecermos de Deus, não cometermos os mesmos erros do povo de Israel, dando as costas para o Senhor, se apostatando do Senhor. Mas ao longo dessa jornada no deserto, voltando ao texto de Êxodo, o povo começou a enjoar aquele pão. Eles estavam enojando aquele pão, melhor dizendo. Eles já estavam rejeitando aquele pão. E a Bíblia Sagrada nos diz, lá no livro de Números, no capítulo de número 11, que saiu junto com o povo de Israel, saíram do Egito outros escravos, pessoas de outras etnias. E esse populacho, segundo a Bíblia, começou a persuadir os israelitas a murmurarem contra Deus. E eles começaram a reclamar. Aquele mesmo pão que eles davam graças diariamente, porque Deus estava providenciando. No início da jornada, tudo era maravilhoso. Havia uma alegria pela presença de Deus. Havia uma alegria por saber que Deus estava no meio do povo. Quando eles estavam sendo guiados, marchando pelo deserto, que eles estavam sendo protegidos pela nuvem durante o dia, e pela nuvem sendo aquecidos durante a noite, eles se lembravam da presença maravilhosa de Deus, da comunhão diária com Deus. Agora, já caminharam por algum tempo, agora estavam reclamando daquele maná. Agora o maná não era mais algo que produzia no coração do povo a gratidão. E eles murmuravam muito contra o Senhor. Antes, o sabor do maná, no paladar dos israelitas, era pão de mel. Agora, no capítulo 11 de Números, versículo 8, eles reclamaram da seguinte forma: espalhava-se o povo e o colhia, e em moinhos o moía, ou num grau o pisava, e em panelas o cozia, e dele fazia bolos. Preste atenção. E o seu sabor era como o sabor de azeite fresco. Agora, perderam o prazer da comunhão, perderam a alegria da presença. Agora o maná não tinha o mesmo sabor. Mudou alguma coisa, pastor? Não, continuava sendo o mesmo maná. O que mudou foi a postura do povo em relação à presença de Deus, em relação à comunhão com Deus. Agora era intragável, agora não tinha como digerir, porque azeite fresco, o sabor é horrível. Antigamente pão de mel, e agora azeite fresco, porque perderam o prazer da comunhão. Tudo ficou ruim. É dessa forma que acontece com a nossa vida. Quando nós não encontramos mais prazer em Deus, quando a nossa motivação em caminhar para o templo gira em torno do pós-culto, das reuniões sociais, do ativismo religioso, nós estamos nos afastando da presença. Nós temos que entender que tudo deve ser feito para a glória dEle, por meio dEle. Tudo deve ser feito para honrá-lo, ainda que com o corpo físico cansado, ainda que com problemas, com isolamentos sociais, com pandemia ou não. Deus deve ser adorado através da nossa vida. Nós devemos ter prazer na presença dEle, o prazer da comunhão, o prazer de estar comungando com Deus, o prazer de se aproximar dEle, o prazer de entoar louvores ao seu nome. A nossa alma deve se alegrar. Paulo escreve aos Efésios e aos Colossenses textos parecidos. Ele disse que os salmos devem estar continuamente em nosso coração. Nós devemos estar salmodiando ao Senhor. No nosso meio deve haver cânticos espirituais. A palavra deve habitar abundantemente. Então nós devemos ter alegria da comunhão.
O culto ao Senhor é algo especial, deve marcar a nossa vida, gerar no nosso coração uma expectativa muito grande. Nós devemos ter uma alegria ao dobrar os joelhos na presença de Deus, para buscá-lo em oração. Então, é esse anelo de Deus, a palavra do Senhor é essa para o teu coração nessa noite. Deus requer que você volte a buscá-lo, que você volte a descer a fonte, que você volte a depender de Deus, reconhecendo que Ele enviou o seu Filho ao mundo, para que o mundo fosse reconciliado com Ele. Então Deus almeja a comunhão, Deus almeja a intimidade, Deus Ele deseja se aproximar mais do seu coração, Ele quer ocupar o seu ser. E nós vamos ver na Bíblia, vou aqui mencionar apenas 2 exemplos espiritual do dia a dia, dessa proximidade, dessa comunhão com o Senhor. A Bíblia Sagrada nos mostra que alguns jovens foram levados cativos para a Babilônia. Dentre esses jovens estava Daniel. E no capítulo 1 do livro de Daniel, tem aquele versículo 8 que é muito conhecido. Diz que Daniel, ele chega ali naquela corte, que ele vai morar no palácio, e ele decide guardar-se, ele decide obedecer a Deus até as últimas instâncias. Ele não queria comer do alimento que era oferecido, porque aquele alimento era consagrado a deuses, era fruto da idolatria. Então Daniel, ele decidiu todos os dias não se contaminar. No capítulo 1, versículo 8, o texto diz: e Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Todos os dias era oferecido um alimento que era consagrado aos deuses babilônicos. Todos os dias. Mas Daniel também propôs no coração todos os dias não se contaminar. Então ele optou, pediu a licença do chefe ali dos eunucos, para que se alimentasse de verduras, se alimentasse com outro tipo de alimento. Então todos os dias eles levavam aquele alimento, que era para ser consagrado aos deuses, e alimentando aqueles jovens. Mas Daniel propôs todos os dias manter a comunhão com Deus, guardar o coração. Aí nós vamos ver Daniel no capítulo 2, sendo usado tremendamente por Deus. No capítulo 5, quando o rei Belsazar tem aquela visão da escrita na parede, e ele fica perturbado, e ele manda chamar à sua presença todos os adivinhadores, todos os magos, e ninguém consegue desvendar. Mas a rainha, ela disse o seguinte: olha, tem um aí na corte, que ele tem o espírito excelente, o espírito dos deuses, e ele tem essa capacidade espiritual para desvendar o que foi escrito. Então mandou chamá-lo. Daniel era um homem que guardava o princípio espiritual do dia a dia. Olha o que o texto diz em Daniel capítulo 5, versículo 13. Quando Daniel chega na presença de Belsazar, assim disse o rei. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: és tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? És tu o mesmo Daniel? Ou você mudou? Você continua sendo o mesmo que propôs no teu coração não se contaminar? Ou ao longo dos anos você foi se afastando também da fonte? Você continua sendo o mesmo Daniel usado por Deus? O mesmo Daniel que tem comunhão com Deus? Ou você mudou? E eu quero transferir essa pergunta ao seu coração. Você continua sendo o mesmo? Você continua tendo a mesma devoção, o mesmo fervor? Você continua se dedicando às coisas espirituais? E mesmo você que está reclamando porque não tem acesso ao templo para o culto coletivo, quando nós passarmos por tudo isso, ou quando tudo isso for revertido, você vai ter prazer mesmo estar junto com a congregação adorando a Deus? Você vai mudar a frequência aos cultos? És tu a mesma pessoa ou você mudou? E o texto sagrado diz que Daniel, ele desvendou o que estava escrito. E no capítulo 6,
Daniel, sendo o mesmo, a Bíblia diz que todos foram proibidos de orar. Os irmãos conhecem essa passagem bíblica. Daniel capítulo 6, versículo 10. Mas olha o que o texto nos mostra. No capítulo 1, Daniel propôs no coração não se contaminar todos os dias. No capítulo 5, ele está com a mesma postura, com a mesma comunhão. No capítulo 6, em meio à luta, o texto diz: Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou na sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas para o lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia, ou ao dia, na sua versão, 3 vezes no dia, ele se punha de joelhos e orava e dava graças ao Deus dos céus, como também antes costumava fazer. Daniel continuou orando, mesmo um documento, um edito real, tendo sido assinado, em que todas as pessoas que fossem encontradas orando, seriam lançadas na cova com leões famintos. Mas Daniel tinha o hábito de orar. Daniel não passou a orar no meio da luta. Daniel não passou a orar por causa da luta. Daniel já tinha o hábito da oração. Era o mesmo Daniel do capítulo 1. Era o mesmo Daniel do capítulo 6. Do capítulo 5, agora é do capítulo 6, é o mesmo Daniel. Aquele homem de oração. Ele praticava esse princípio espiritual do dia a dia. Então, em meio à dificuldade, nós estamos orando. A Bíblia diz que nós devemos orar. Deus é refúgio, é fortaleza. Mas não podemos parar de orar quando a poeira baixar, quando as coisas voltarem à calmaria. Nós temos que aprender com Daniel o princípio de buscarmos a Deus todos os dias. E Daniel vai mais longe. 3 vezes ao dia ele orava, buscando ao Senhor. Então aproveite essa oportunidade que Deus está falando ao teu coração. Aproveite e peça graça para Deus e volte a orar. Volte a ter comunhão com Deus. Você que está afastado do altar da oração, você que está na igreja, mas não ora, você que está afastado da comunhão com Deus, essa mensagem é para você, é para o teu coração, é para você voltar, renovar essa aliança espiritual, essa aliança da comunhão, se retratar com Deus. E você que está distanciado dos caminhos do Senhor, se apostatou, Deus continua a te chamar. Você sabe do que eu estou falando. Esse princípio você praticava outrora. Você teve experiências espirituais com Deus. Deus te chama de volta. E o último exemplo sobre o princípio espiritual do dia a dia está registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 46 e 47. Lucas escreveu o dia a dia da igreja primitiva. E o texto diz assim: e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Olha o princípio espiritual do dia a dia novamente. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Todos os dias a igreja se reunia para orar, para cultuar, mas todos os dias o Senhor também salvava as pessoas através da pregação do Evangelho. Quando a igreja pratica o princípio espiritual do dia a dia, Deus também age diariamente ao nosso favor, enviando maná espiritual. Todos os dias tem alimento para a tua vida, para a tua alma. Todos os dias Paulo escreveu aos Coríntios no capítulo 4, segunda epístola, no versículo 16, que se o nosso homem exterior se corromper, o nosso interior é renovado todos os dias. Deus tem restauração para a sua vida todos os dias. A graça de Cristo é abundante sobre a tua vida todos os dias. Todos os dias tem milagre de Deus acontecendo a favor da sua vida e da sua família. Entenda que hoje é o dia também da restauração espiritual. Hoje é o dia em que a graça do Senhor é poderosa para te levantar, para te encher da presença do Espírito Santo. Essa mesma graça se manifesta curando a cada um dos irmãos que estão enfermos, familiares.
Essa graça te renova, essa graça te enche, essa graça te capacita a você viver esse princípio espiritual do dia a dia. Há um manancial jorrando, nós devemos saciar com essa presença maravilhosa. Que Deus restaure a sua vida espiritual, que Deus te encha do Espírito Santo, que a sua vida seja impactada pela presença de Deus, que você possa ser alvo desse cuidado divino, em nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós entendemos que é da vontade de Deus, não podemos incorrer no mesmo erro da igreja em Laodiceia, que perderam a comunhão com o Senhor, e Jesus já estava do lado de fora da igreja, e ele estava dizendo: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Percebam que ele fala sempre no singular: se alguém ouvir, vou se assentar com um para cear. Então é particular, é na sua particularidade, independente da postura espiritual do teu marido, da tua esposa, dos teus filhos. Deus está desejoso de manter uma comunhão contigo. E você quer essa comunhão com Ele? Você almeja, você deseja essa comunhão com Ele? Se você deseja, a Bíblia diz: achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós outros. Lembra da parábola do filho pródigo? Quando o filho pródigo está voltando, distante ainda da casa do pai, o pai avista ele ainda bem distante e corre ao encontro do filho. A Bíblia diz que o pai se lança sobre o seu pescoço, o abraça, o beija, porque o pai tinha mais desejo da comunhão com o filho do que o próprio filho de ter comunhão com o pai. Então Deus almeja, Deus deseja ter você de volta ao quarto da oração, ao lugar secreto da oração. Ter o seu coração novamente quebrantado pela presença de Deus, pela presença do Espírito Santo do Senhor. Já já nós vamos orar para que Deus possa mudar esse quadro espiritual. Mas agora nós vamos adorar ao Senhor com o ministério Kenosis de louvor. Nós vamos glorificar ao nosso Deus. Você ouviu essa mensagem, agora se desprenda para adorar, se desprenda para cultuar ao Senhor. Agora com esse cântico, com essa canção, enquanto você adora, enquanto você louva, o Espírito Santo pode te renovar, restaurar a sua vida, tocar no coração do seu familiar. Ele pode derramar do poder dele sobre você. Então vamos louvar ao nosso Deus de todo o coração. Princípio espiritual do dia a dia. Aleluia. Glória a ti, Deus. Aleluia. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao
Santo é o nome do Senhor. Glória a Deus. Esse mesmo Espírito que habita em nós. Paulo disse, se nós temos esse Espírito, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, nos ressuscitará com Ele. Nós vamos orar para que o Senhor possa renovar a sua vida. Se alguém que está nos assistindo está distanciado dos caminhos do Senhor, Jesus Cristo almeja ter essa comunhão contigo. Jesus Cristo, Ele quer salvar você. A palavra de Deus nos mostra que o único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. É impossível ter comunhão com Deus sem trilhar o caminho da salvação, que é Jesus. E você que está restaurando, buscando renovar a aliança espiritual, pedindo para Deus lhe dar graça, Deus lhe capacitar, nós vamos orar agora, para que Deus possa te ajudar a caminhar. Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Vamos orar. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, nós acreditamos no poder da Tua palavra, o Evangelho, que é o poder para salvar todo aquele que crê. Os Teus filhos escutaram a Tua palavra, assistiram, meu Deus amado, este culto. Vai de encontro a cada coração. Ó Deus, produz o quebrantamento necessário. Produz, meu Deus, a mudança, a renovação necessária. Muda essa situação espiritual, renova essa família, renova, meu Deus amado, esse altar de oração dentro dessa casa, a comunhão com a Tua palavra. Muda a vida espiritual dessa família para a Sua glória. Meu Deus, rompe todas as barreiras espirituais, toda a resistência espiritual, Senhor. Que Teu Espírito Santo, enquanto nós estamos orando, vai renovando os Teus servos, batizando com fogo, derramando, meu Deus amado, dessa unção poderosa, que despedaça todo jugo. Ó Deus, opera essa obra espiritual. Nós precisamos voltar à fonte, Senhor. Nós precisamos voltar ao manancial de águas vivas. Meu Deus, nos ajude a nunca mais nos afastarmos dessa fonte. Sacia a nossa sede, como o Senhor falou à mulher samaritana: quem beber dessa água nunca mais tornará a ter sede. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo, que seja um marco na vida do Teu servo, da Tua serva, que seja uma mudança, Pai, de página na história dos Teus filhos, em nome de Jesus Cristo nosso Senhor. E oro por aqueles, Pai, que estão Te aceitando como Senhor e Salvador. Perdoa os pecados, que o Senhor possa derramar da Sua graça, que o Senhor venha trabalhar a favor deles, meu Deus, livrando em tudo, e o Teu nome seja glorificado. Te agradecemos por esse culto tão especial, pelos louvores entoados, pela oportunidade de se reunir com os Teus filhos para cultuar o Seu nome. Ó Deus, que essa graça continue sendo derramada sobre a igreja Quenoses, atendendo às necessidades emocionais, espirituais, financeiras do Seu povo. O Senhor sabe, meu Deus, da estrutura espiritual de cada um. O Senhor sabe das lutas que os irmãos têm enfrentado em decorrência desse isolamento. Mas Tu és Deus que não desampara, um Deus que está conosco todos os dias. Oh Espírito Santo, encoraje a Tua serva, encoraje o Teu servo. Os vendavais, as enchentes têm vindo contra a nossa casa, contra a nossa estrutura, mas o Senhor promete, Deus, estar conosco todos os dias, Senhor. Só promete nos auxiliar todos os dias, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, os Teus filhos que precisam desse socorro, desse livramento, Senhor, dessa providência, só esteja atendendo os Teus servos, Pai, no nome santo e bendito de Jesus, o nosso Senhor. Glória a Deus, aleluia, oh aleluia. Tenha certeza que esse Deus que estabeleceu esse princípio ainda no Éden, é o mesmo Deus que está em você através do Espírito dele. É o Deus que te renova nessa noite. É o Deus que te abençoa. É o Deus que te agracia. É o Deus que te fortalece.
Amém? Continue acompanhando as transmissões da igreja, todas as lives, no canal do YouTube, no Instagram. Queremos agradecer mais uma vez a toda a equipe do Ministério de Louvor, pessoal aí está trabalhando no multimídia aí, preparando os vídeos, editando os vídeos para que deixem condições, melhores para que os irmãos tenham acesso. Deus abençoe toda a igreja. Continuamos com saudade dos irmãos, mas nós cremos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Permaneçamos em oração e auxiliando uns aos outros. Amém? Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre a tua vida e sobre a sua casa, não só hoje, mas para todos digam amém. Deus abençoe. Está encerrado.